agradecendo aí a presença de todos vocês aí, né? Em especial aí a fala do Ulisses, me tocou profundamente, mexeu lá no baúzinho lá e o sentimento que ocorreu aqui com o Alt foi um sentimento de profunda gratidão a ter confiado no processo. Eu quero deixar claro que o que eu vou compartilhar é um pouco a vivência do Alt, então assim, não estou dando receitinha para ninguém nem nada, eu só quero compartilhar com vocês, compartilhar esse processo que fez eu ter essa percepção visceral do pensamento como a natureza exata de todo o conflito humano. Volto a falar, o que eu for falar aqui é só um compartilhar com vocês. Aqui é cada um no seu ritmo, no seu sopro, na sua própria observação, no seu compasso. Aqui não tem ninguém para psicoanalisar, para prescrever soluções, para dar receitinha, não tem nada disso. Para dizer faça, não faça, deixe, não. É o que funciona aqui, que é algo que a gente traz lá da vivência dos anônimos e que sabe que é funcional, é essa coisa do compartilhar do seu processo. Em cima do tema de hoje, quem nasce dentro de um ambiente disfuncional, quem nasce dentro de um ambiente com algum tipo de adicção, no caso aqui do Alt foi 2 adicções fortes lá. Uma por parte de um dos familiares, que era a dependência química e a violência física, e da outra parte, neurose e o abuso religioso. Então, assim, eu sou o primeiro filho dentro desse ambiente. Eu costumava brincar, quando eu estava nos grupos anônimos, eu costumava brincar que eu era o resultado de um espermatozoide alcoolizado com um óvulo neurótico, codependente. Então você imagina, né, cara? Sem cartilha para filho, imagina o que saiu, o guri no meio daquilo tudo, né? Então assim, eu fui um escravo, desde que eu me lembre por gente, eu fui um escravo do medo. Fui um escravo da vergonha tóxica. Eu fui escravo da inadequação social. Eu fui escravo da comparação. Eu fui escravo do complexo de inferioridade. Fui escravo da vergonha daquele ambiente familiar que eu tinha. Meu pai era um cara assim profundamente, um alcoólatra de o bairro inteiro ver as atitudes dele. Bem doido mesmo, jogava o carro em cima dos vizinhos. Cara, era um negócio louco. Então assim, a exposição à vergonha tóxica foi muito grande. A exposição do medo. Se você vive no meio do medo e da vergonha, tem um outro coadjuvante muito grande aí, que é um processo de ansiedade muito grande. Então foi a vida inteira permeada por isso, medo, ansiedade e vergonha, esses complexos todos. Isso foi criando uma personalidade profundamente fechada, profundamente complexada, até descobrir o esporte. No esporte, eu fui um cara que eu jogava muito bem futebol. Assim, eu sempre joguei bem quase todos os esportes, mas em futebol em especial eu me dava muito bem. E só não fui pro profissional, que meus pais não aprovavam a ideia. Mas no esporte foi o primeiro lugar que eu me senti aceito e me senti não igual aos outros, superior aos outros. Então, aí experimentei o complexo de superioridade ali. E aí veio a grande droga aí, que também acabei ficando escravo disso. O futebol também me fez ficar escravo, porque eu também só queria praticar o futebol, sendo que o resto, os complexos me impediam. Então a escola me impedia, a vergonha me impedia na escola, tudo me impedia. Só nessa área que não. Era onde eu conseguia realmente me movimentar e ser profundamente criativo. Então ali foi uma coisa importante para mim. Mas também acabou causando bastante dano, porque atrapalhou nas demais áreas. Na área escolar, por exemplo, que acabei não me formando em nada, repetia direto. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz 3 vezes o primeiro colegial. Participei na sala. Então tá, até no ginásio começar a aflorar toda aquela questão da sexualidade e aí ficar profundamente dependente do sexo, da pornografia, né, e depois dos envolvimentos afetivos, românticos, e aí casou essa dependência profunda aí, que foi a dependência de sexo e relacionamento. Que foram anos isso daí. Foram anos e anos e anos dentro disso daí. Então vocês imaginem, já tem esse background aí complexado. Aí depois você ainda monta aí uma estrutura
que a sociedade incentiva, né? O homem tem que ser o comedor, quantas mais pegar, melhor, não é assim? Então você ainda levanta isso, mas ao mesmo tempo com um baita medo dos resultados desse tipo de padrão comportamental. Até que, isso daí me levou, eu nunca tinha tido nada assim de depressão, de ataque de pânico, que eu me lembre da infância, eu nunca tive isso. Aos 18 anos tive minha primeira crise, foram o tal do medo social aí que o Ulisses falou. E aí eu corri para dentro de um centro espírita, que foi uma coisa muito bom para mim, porque quebrou inclusive o processo de abuso religioso que eu vivi dentro da Igreja Católica, dentro de um ambiente em que também isso era muito forte. Mas aí tomei o chá de jatobão depois de um anozinho frequentando e voltei para o mundão achando que estava tudo certo e de novo entrei no mesmo processo. Aí começou a coisa a aprofundar mesmo, porque aí veio faculdade e tal, e aí começou a pegar mesmo toda essa base complexada, a dificuldade de relação, a dificuldade de envolvimento, os complexos, o complexo de inferioridade, a comparação, ficou insuportável, começou a ficar insustentável manter aquela dualidade, porque apesar de eu ter esse complexo, eu sempre fui muito falante. Então quem olhava para mim pensava assim que eu era um cara escolado, que nada, eu era um cara assim profundamente introvertido e tinha que fazer um esforço fora do comum, sem fazer qualquer tipo de uso de droga, não usei álcool, não usei nada, às vezes que experimentei a maconha e tal, foi muito mal para mim, foi um efeito completamente contrário, o álcool a mesma coisa, então chegou uma hora que não deu para sustentar essa dualidade. Esse outro lado complexado, esse outro lado travado começou a vir à tona, os medos começaram a vir à tona, os conflitos mentais começaram a tomar um volume muito grande, medos, fobias, assim, infundadas, completamente infundadas, sem lógica nenhuma, coisa assim, bem do pensamento, bem aquela coisa ridícula, que a gente sente até vergonha de externar. Mas havia uma total identificação de eu ser essa coisa da mente. E aí que foi que veio essa crise profunda de depressão, que foi um pânico violento, né? Violentíssimo, foi uma coisa assim terrível, que fui ao bancarrota, comecei a rodar tudo quanto é lugar que vocês imaginarem aí, e cada lugar que eu saía mais complicado ainda, até que, quase chegou o suicídio, tenho aquela experiência religiosa, e aí começo a frequentar os grupos anônimos. Nesse período a depressão era tão grande, mas tão grande, as ideias de suicídio eram tão grandes. Para piorar, eu tinha um escritório da sociedade que eu fazia parte, ficava aqui no centro de São Paulo, e a gente tinha uma sacada muito grande. Então toda vez que eu estava ali, a mente ficava pedindo para mim me suicidar o tempo todo. Então eu morria de medo da própria mente. Eu não sei se vocês tiveram isso aí. O medo de não conseguir deter os impulsos que a mente pedia. Tudo que ela me pedia, só me pedia absurdos. Só absurdos a mente pedia. Então, nesse período foi muito difícil, e eu dividindo com o meu sócio, que eu não aguentei, que todo mundo começou a ver que eu estava muito estranho, muito louco, eu estava no mundo da lua, estava preso dentro de mim mesmo, dentro dos conflitos. Todo mundo viu que estava acontecendo alguma coisa muito séria. Eu me abri com o cara e o cara me indicou lá um psiquiatra e me levou lá e o cara me passou umas receitas de remédio. Foi terrível a experiência com o remédio. Foi terrível. Perder o controle mecânico. Perceber que não estava igual. Mesmo aquele embotamento mental e os efeitos colaterais. E o que calhou é que nesse período, numa das reuniões de Neuróticos Anônimos, que eu estava frequentando, uma senhora de uns 60 e poucos anos, ela começou a dar um depoimento e contar a dependência química dela dos calmantes, o ponto em que ela chegou. E aquilo, eu entrei em pânico de ficar ali, porque minha mente era muito louca, ela projetava em tudo, ela me projetava em tudo. Sabe, era uma coisa assim absurda e não tinha controle, eu entrava em pânico de acordo com aquelas ideias que se formavam na mente. Aquele depoimento dela, aquele pânico dela, para mim foi profundamente salutar, porque eu falei assim, não vou tomar essa porra. Vai derreter meu cérebro, sei lá, vou ficar louco, mas não vou tomar isso daí. E aí eu me agarrei mesmo ali nos companheiros do grupo, peguei 2 padrinhos, 2 mentores lá, e recorri aos caras no momento do desespero, no momento das depressões, e os caras foram 2 grandes anjos que
2 membros de Alcoólicos Anônimos e de Neuróticos Anônimos, e ali eu consegui superar essa questão dos remédios e essa depressão iniciática. Foi ali que eu consegui superar. Mas, por parte aqui da minha família, dos meus familiares, eu tinha alguns familiares aqui que eram dependentes de remédio com receita. E dependentes também de terapia, de psicólogo. E a minha experiência com esse psiquiatra foi uma coisa terrível. Uma coisa assim terrível. Eu falei, eu não vou botar minha cabeça na mão de um cara só. Eu vou fazer isso. Eu tive alguns lampejos muito grandes nessa caminhada. Um deles foi isso. Não, peraí, eu não vou entregar minha cabeça para um cara. Prefiro 1000 vezes estar num grupo aqui, frequentando vários grupos, e trocar experiência com as pessoas do que deixar alguém manipular minha cabeça para cá e para lá através de coisa livresca. Isso aos 26 anos de idade já. Então veja, aí já começou a quebrar essa coisa e sofreu uma grande influência da família. Eu sofri uma grande influência da família. Inclusive eles me recriminavam pelo fato de eu me entregar àquelas depressões que eu tinha e não fazer uso de calmante, de não fazer uso de remédio, de não ter o acompanhamento, de não me permitir o acompanhamento de um psiquiatra. Eu fui várias vezes bombardeado aqui dentro da família por não aceitar isso de jeito nenhum. Teve vezes eu tive que até gritar aqui, me posicionar, falar, não, se tá bom para você, tá bom, mas para mim não vou, não quero isso daí. E eles não aceitavam, por quê? Porque eu entrava realmente sem o remédio, eu entrava naquelas depressões, mas sempre olhando o que estava ocorrendo. E sempre anotando no papel que estava vendo e indo às noites para as reuniões. Então, como eu era patrão de mim mesmo, eu era sócio, eu podia me permitir, quando o negócio pegava na hora da tarde, por exemplo, eu saía correndo para um grupo de anônimos. Dane-se, entrava na sala que fosse. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Chegava lá, fingia que era companheiro também, sentava lá. O fato de estar dentro de uma sala de anônimos, eu sabia que eu não ia me suicidar, que eu não ia fazer loucura. Então só eu sei o que foi o cérebro quase derreter. Porque a impressão que dava é que as têmporas, elas iam derreter. A impressão que dava é que eu ia ter um derrame cerebral a qualquer momento. Porque a avalanche de imagens, a avalanche de vozes e toda a carga emocional no corpo, e eu ali totalmente consciente ali do que estava ocorrendo, e inclusive totalmente impotente, percebendo a impotência de deter isso. Por isso que foi essa frase do Ulisses me tocou profundamente, porque eu sei o que é isso. Você está ali e percebendo que você é um escravo dentro da cela que é você mesmo. Escravo dentro da cela do próprio pensamento. Um escravo dentro dessa cela, dessa coisa que ocorre na mente e nessa somatização, nessa descarga energética que a mente acaba criando. E você percebendo não poder fazer absolutamente nada. Então, muito interessante disso é que não existia nada. Eu nem sonhava com Krishnamurti nesse período, nem sonhava com Osho. Nada disso. Era só os grupos anônimos e um pouco lá de Humberto Roden nessa época. Então, eu já fazia isso que o Krishnamurti fala. Essa questão da observação. E eu já via essas vozes na mente. Eu lembro que eu falava com as pessoas, mas que voz é essa? Que voz é essa que fica falando que eu não consigo silenciar ela? Então cada um vinha com papo. Ah, isso é encosto, é espírito, você é médium. Porra, cara, eu ouvi o que vocês imaginar, cara. Não, é doença, falta lítio em você. Porra, cada um vinha, para cada um que eu conversava, cada um vinha e me dava uma receitinha. Mas dentro de mim sempre houve aquela coisa, assim, não é por aí, cara. Não é possível, eu não nasci assim. Aconteceu alguma coisa, não sei o que é, eu preciso compreender. E aí começou, em vez de eu ver como eu via muitos membros de Neuróticos Anônimos profundamente dependentes do remédio, de pessoas assim, no encontro estadual que nós saímos para ir para Bauru, um companheiro de quarto nosso, quando nós chegamos em Bauru, ele abriu a mala dele e viu que tinha esquecido os remédios e as receitas dele. O cara entrou em pânico porque não tinha um remédio. Tivemos que levar o cara para a rodoviária e botar ele no ônibus para voltar para São Paulo. Ele não ficou no evento por causa da dependência dele, o fato de não ter os remédios lá. Então, assim, todas essas vivências me ajudaram a manter essa decisão de
eu preciso estar limpo, eu preciso conseguir ver o que está se passando, eu preciso compreender o que está se passando dentro da mente. Então eu troquei essa correria, essa dependência que acaba ocorrendo com vários dependentes químicos receitados, né? Essa dependência do psicólogo, do psiquiatra, eu troquei pelas livrarias, eu troquei pelos grupos anônimos. Então, bati aquelas loucuras, foram vários sábados e domingos, gente, que era 10 horas da manhã, estava esperando abrir a porta do shopping para ir para uma livraria, para prateleira de autoajuda, para tentar entender alguma coisa. Pegava algum livro lá, ia para a sessão que vende, aqui em São Paulo tinha algumas livrarias, que você tinha um setor também, só de CD e DVDs, e que tinha música clássica. Então eu catava um livro do Osho, descia para o setor de música clássica, botava aqueles fones de ouvido, ficava ouvindo música clássica e lendo a literatura do Osho. Então foi assim que começou esse processo de começar a ouvir falar sobre essas coisas e começar... Porque mesmo nos grupos anônimos, eu confesso para vocês, aquilo era muito pouco para mim, sempre foi pouco. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive uma liderança muito forte, não por ser líder, mas por causa da dor. Por causa dos conflitos mentais que me ocorriam, por causa das obsessões dos meus padrões comportamentais, né? Os impulsos eram muito fortes. Então eu precisava me entregar, eu precisava queimar aquela energia, né, do padrão comportamental num padrão comportamental de serviço, ou de envolvimento com essas questões da busca da verdadeira liberdade do espírito humano. Eu agradeço demais hoje a vida por ter me ajudado a sustentar essa percepção de que no meu caso, que no caso do Alt, eu teria que passar por isso limpo. Eu teria que conseguir observar esse movimento limpo. A percepção de que aquilo, porque foi uma percepção vivida na pele, eu senti o embotamento do que o químico fez com o meu organismo. Sabe? A língua fica mole, não conseguir falar, a boca fica toda seca, né, cheia de saliva, assim, aquela saliva meio pastosa no canto da boca, a pele ficar descascando. Quer dizer, eu senti isso na pele e vi que não poderia. Não tinha como fazer isso. E acompanhei vários confrades que não conseguiram isso daí mesmo. Temos um confrade nosso que está, inclusive, andando roboticamente por causa do uso de calmante. Então assim, gente, eu não sei o que foi isso, mas alguma coisa me deu essa percepção de que eu teria que fazer isso daí, né? Então nesse movimento todo, foi que eu percebi e fui buscar ajuda para cada conflito que se manifestou. Então fui buscar ajuda lá nos Neuróticos Anônimos, que era específico essa questão das depressões. Fui buscar ajuda para a questão da codependência, fui buscar ajuda para a questão da dependência de sexo relacionamento, ou seja, foram várias oficinas do ser. Em cada um foi sendo encontrado vários companheiros que fizeram a sustentação, que fizeram a rede de apoio para os momentos do ataque mental. Então eu tinha os telefones da galera e compartilhava com a galera, foi fazendo essa coisa de se irmanar que deu a sustentação para atravessar isso daí limpo. E ter uma clareza e observando cada vez mais. Só que isso tem esse outro lado, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. O fator de você estar limpo e de estar lendo e se absorvendo foi ficando muito pequeno esses grupos. Muito. Porque para a grande maioria, eu parar de beber, eu parar de fazer um padrão qualquer, ou diminuir uma quantidade de remédio, por exemplo, já está bom para eles. E no meu caso, não, porque a vivência espiritual que tive, a vivência da experiência religiosa que tive, foi outra coisa que me impulsionou mais ainda. Então, além dos conflitos, havia a vivência ocorrendo direto do conflito, mas também já tinha sedimentado aqui dentro do freguês a vivência, a memória de uma vivência religiosa, de algo que não há nada neste mundo. Não há nada que possa ser comparado a 1/1000 daquilo que foi vivido. Então isso também ajudou demais, né? Então eu agradeço muito, porque hoje eu fico vendo as pessoas que ficaram ali presas, ficaram naquela estagnação, e eu olho para mim e falo, 1000 vezes o que eu vivenciei, 1000 vezes o que eu vivo hoje, 1000 vezes essa percepção de mundo que tenho hoje. 1000 vezes esta autonomia psicológica que eu tenho hoje. Isso ajudou a ter essa autonomia de, venha o que vier, senta a bunda e se amarra na cadeira.
E quando eu falo isso para vocês, eu não falo isso brincando, eu fiz isso daí várias e várias e várias vezes. Tá? Várias e várias e várias vezes. E sabe o que é que me deu o impulso? Qual foi o exemplo? Os mais velhos devem saber disso. Havia um cantor chamado Nelson Gonçalves. Meu pai adorava esse cara. E esse cara, ele era dependente químico. Ele conseguiu, se trancando sozinho no quarto, deixar de fazer uso. O cara ficou quase louco. E eu lembro que na experiência desse cara serviu para mim. Eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu tenho que conseguir superar isso. Então eu tinha alguns insights muito interessantes, assim. Quando eu percebia que o negócio ia surtar feio, eu saía para algum ambiente aberto, alguma casa comercial, sentava lá e pedia alguma coisa, porque também era um jeito assim, não, aqui eu não vou surtar ao ponto de fazer uma loucura. Então, assim, teve algumas coisas muito pessoais, muito, como é que eu não sei que palavra usar, mas que foram ferramentas que não sei de onde que surgiu isso e que foram profundamente funcionais. E que foi dando condições de observar esse movimento do ego, coisa que a gente veio escrevendo muito. A escrita também foi um grande calmante para mim. Então é uma coisa que já vem há tempo aí, o site Cuidar do Ser, depois o blog Histórias para Cuidar do Ser, o Confraria dos Espertos, né? O próprio trabalho com Pensar, tudo isso foi um processo que foi facultando de colocar essa energia toda e ao mesmo tempo ir clareando as ideias, clareando a percepção, entrando em contato aí com mestres, verdadeiros mestres mesmo, tanto fisicamente como nessas coisas das leituras aí, e que foi trazendo essa percepção que hoje está dando condição de a gente estar aqui trocando um pouquinho com vocês, dentro de uma autonomia psicológica aí, não mais dependente de grupos. Então, se não fui dependente de químico, eu falo para vocês, eu fui um grande dependente de grupos anônimos. Eu não viajava para nenhum lugar sem antes me certificar dos endereços das salas de neuróticos anônimos, de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Eu já ia para os lugares sabendo onde que tinham as reuniões, porque se me desse um pane, eu sabia que eu tinha algum lugar para correr, que alguém ia entender o que ia falar. Então eu tenho que falar para vocês, eu fui um grande dependente desses grupos, mas foi uma dependência saudável. Foi uma dependência que realmente não me embotou. Essa dependência, ao contrário, ela me fez ir arrancando já um grande processo. Daquele ambiente familiar que eu tinha. Meu pai era um cara assim profundamente, um alcoólatra de o bairro inteiro ver as atitudes dele. Bem doido mesmo, jogava o carro em cima dos vizinhos. Cara, era um negócio louco. Então assim, a exposição à vergonha tóxica foi muito grande. A exposição do medo. Se você vive no meio do medo e da vergonha, tem um outro coadjuvante muito grande aí, que é um processo de ansiedade muito grande. Então foi a vida inteira permeada por isso, medo, ansiedade e vergonha, esses complexos todos. Isso foi criando uma personalidade profundamente fechada, profundamente complexada, até descobrir o esporte. No esporte, eu fui um cara que eu jogava muito bem futebol. Assim, eu sempre joguei bem quase todos os esportes, mas em futebol em especial eu me dava muito bem. E só não fui para o profissional, que meus pais não aprovavam a ideia. Mas no esporte foi o primeiro lugar que eu me senti aceito e me senti não igual aos outros, superior aos outros. Então, aí experimentei o complexo de superioridade ali. E aí veio a grande droga aí, que também acabei ficando escravo disso. O futebol também me fez ficar escravo, porque eu também só queria praticar o futebol, sendo que o resto, os complexos me impediam. Então a escola me impedia, a vergonha me impedia na escola, tudo me impedia. Só nessa área que não. Era onde eu conseguia realmente me movimentar e ser profundamente criativo. Então ali foi uma coisa importante. Sopro na sua própria observação, no seu compasso. Aqui não tem ninguém para psicoanalisar, para prescrever soluções, para dar receitinha, não tem nada disso. Para dizer faça, não faça, deixe, não.
o que funciona aqui, que é algo que a gente traz lá da vivência dos anônimos e que sabe que é funcional, é essa coisa do compartilhar do seu processo. Em cima do tema de hoje, quem nasce dentro de um ambiente disfuncional, quem nasce dentro de um ambiente com algum tipo de adicção, no caso aqui do Alt foi 2 adicções fortes lá. Uma por parte de um dos familiares, que era a dependência química e a violência física, e da outra parte, neurose. Agradecendo a presença de todos vocês aí, né? Em especial aí a fala do Ulisses, me tocou profundamente, mexeu lá no baúzinho lá e o sentimento que ocorreu aqui com o Alt foi um sentimento de profunda gratidão a ter confiado no processo. Eu quero deixar claro que o que eu vou compartilhar é um pouco a vivência do Alt, então assim, não estou dando receitinha para ninguém nem nada, eu só quero compartilhar com vocês, compartilhar esse processo que fez eu ter essa percepção visceral do pensamento como a natureza exata de todo o conflito humano. Volto a falar, o que eu for falar aqui é só um compartilhar com vocês. Aqui é cada um no seu ritmo, no seu e o abuso religioso. Então, assim, eu sou o primeiro filho dentro desse ambiente. Eu costumava brincar, quando eu estava nos grupos anônimos, eu costumava brincar que eu era o resultado de um espermatozoide alcoolizado com um óvulo neurótico, codependente. Então você imagina, né, cara? Sem cartilha para filho, imagina o que saiu, o guri no meio daquilo tudo, né? Então, assim, eu fui um escravo, desde que eu me lembre por gente, eu fui um escravo do medo. Fui um escravo da vergonha tóxica. Eu fui escravo da inadequação social. Eu fui escravo da comparação. Eu fui escravo do complexo de inferioridade. Fui escravo da vergonha.